pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu trouxe uma peça de decoração para vocês capricharem por aí. O crochê está super em alta e eu trouxe uma peça conceitual. Trabalhei essa capa com um fio Hug, que é um fio da coleção nova Smart Chic, a coleção de outono e inverno das linhas corrente. Esse fio é muito gostoso, ele é um fio 100% poliéster, e por ser um fio grosso, é super rapidinho de fazer, vocês vão amar. Então já comentem aqui o que vocês acharam, compartilhem o vídeo com outras pessoas e não se esqueçam de se inscrever nos canais das linhas corrente para essa e outras receitas. E é isso, bora fazer! Para este trabalho nós vamos utilizar este fio maravilhoso que é o fio Hug. Olha que delícia que é este fio. É um fio 100% poliéster, olha só a textura dele. Ele é um fio bem grosso, de um tex de 8.333. Nós vamos trabalhar com uma agulha de 20 milímetros. Vamos precisar também de uma fita métrica e tesoura. A fita métrica para fazer as medidas do tamanho da nossa banqueta e para que a gente possa adequar a capa para o tamanho que a gente precisa. Cada novelinho vem com 300 gramas e 36 metros. Eu utilizei para esta capa de almofada de 30 centímetros de largura por 10 centímetros de altura, 380 gramas, ou seja, um novelo inteiro e mais um pedacinho de outro novelo. Se vocês forem fazer uma capa menor, provavelmente pode ser que vocês consigam utilizar apenas um único novelo. Se forem fazer uma capa maior, dependendo do tamanho, 2 novelos é suficiente. Nós vamos iniciar dando uma volta assim na nossa mão. Não precisa ser muito grande aqui essa argolinha para a gente fazer o anel mágico. Nós vamos colocar aqui por dentro, laçar o fio, trazer aqui para cima, laçar e passar aqui por dentro desta argolinha. Então, aqui nós já fizemos o nosso anel mágico. A gente sempre vai ajeitar o fio para que ele não fique puxado. Às vezes pode travar um pouquinho na hora de passar aqui o fio e a gente precisa adequar para que ele fique do tamanho certinho da nossa agulha. Aqui agora, esse fiozinho, a gente já pode deixar ele paralelo aqui para ficar mais fácil depois pra gente, se precisar, fechar um pouquinho o nosso anel mágico. Mas olha, reparem, não estou deixando muito grande pra gente não ter dificuldades na hora de puxar para fechar. Isso ajuda bastante aqui nesse momento, tá? Então, fiz aqui a minha primeira laçadinha, o meu primeiro ponto. Agora, eu vou fazer o segundo, então, laço, busco meu fio lá dentro, trago pra cima, laço e tiro as duas da agulha. Nós vamos trabalhar sempre em pontos baixos. Então, ó, puxo aqui o fio e já vou ajeitando, sempre que fizer cada ponto, vou ajeitando os meus pontos. Aqui também, na hora de deixar este fiozinho, as cabecinhas de pontos, a gente vai procurar deixá-las sempre do mesmo tamanho, tá? Então, cuidado para não deixar elas repuxadas. Se precisar, ajeita com a mão mesmo o fio. Então, aqui já fiz 2, laço, trago pra cima, laço de novo e tiro as duas. Ó, quando eu puxar aqui na agulha, ó, puxo um pouquinho pra ele dar o tamanho certinho aqui da agulha passar com facilidade. Nós vamos preencher aqui no total, ó, já fiz 2 cabecinhas. Esse primeiro ponto aqui, a nossa cabecinha não aparece, então aqui eu já tenho 1, 2, e nós vamos incluir no total 5 cabecinhas. Fiz aqui as minhas 5 cabecinhas, então, ó, as cabecinhas de pontos são esses vezinhos que se formam aqui na parte de cima. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. A 6ª cabecinha nós vamos fazer agora na hora do fechamento. Então, terminei de fazer meu ponto aqui, nós vamos fazer aqui, fechar um pouquinho o anel mágico, ainda o que sobrou aqui do meu espacinho. Aqui eu posso até soltar, olha, a agulha, deixar ele bem puxadinho aqui para não soltar. E aqui eu vou puxando com cuidado, ó, o fiozinho. Não precisa apertar muito, tá, gente? Só não pode deixar um espacinho aqui grande, ó, um dedo, não tem problema. Mas o fio não vai passar com tanta facilidade, então a gente não precisa apertar tanto.
E agora, essa pontinha aqui, nós vamos puxar um pouco mais essa laçadinha aqui pra fora. Aqui, nós temos o nosso primeiro ponto, e a primeira cabecinha de ponto dele é esse Vzinho que se forma aqui. Aqui, ó, estão vendo? Essas duas alcinhas aqui. Nós vamos pegar este fiozinho aqui e vamos jogar aqui pra dentro. Pode ser com a mão mesmo aqui. Vamos acertar aqui, ó, nosso redondinho para ficar bem certinho e vamos puxar ele pra cá. Então, nós vamos fazer, olha, uma outra cabecinha de ponto aqui. Com isso, nós vamos ficar com 6. Então, agora que eu já coloco a agulha passando aqui entre esses dois fiozinhos e prendo aqui na minha agulha, ó, minha agulha virada pra cá, eu vou prender meu fiozinho assim. E agora aqui com o fio do novelo, eu laço e passo ele aqui pra frente. Puxo ele pra cá. Então, estão vendo aqui o meu centrinho, como ficou bonitinho. Nossa primeira carreira. Olha que bonitinho que ela ficou. E agora, aqui, neste mesmo lugar, nós vamos laçar e fazer o primeiro ponto. Puxo aqui. Feito o primeiro ponto, nós vamos fazer mais um dentro do mesmo lugar onde nós puxamos este. Então, vamos colocar aqui a agulha no mesmo lugar. Laço e passo aqui por dentro. Laço de novo para fazer o segundo ponto baixo. Ajeito a peça. Toda vez que fizer os pontos, já ajeita a peça para que ele fique bonitinho, ó. Assim, o Vzinho aqui e as cabecinhas de ponto aqui em cima. Aqui, se vocês quiserem marcar, é até melhor a gente colocar um marcador pra gente identificar aqui o começo. É até melhor. Então, aqui eu já vou marcar essa primeira cabecinha que eu fiz aqui. Do meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto está aqui e a cabecinha dele está aqui. Feito isso, nós vamos vir aqui na segunda cabecinha, ó, logo aqui do lado. Então, ó, essa alcinha aqui de cima. E aqui nós vamos incluir também 2 pontos baixos. Então, um laço, ajeito e o segundo. 2 pontos dentro de cada ponto, ó. Ajeito os pontos e vou pro próximo. Então, esta carreira aqui que nós vamos fazer 2 pontos baixos sobre cada cabecinha, até chegar aqui. Então, se a gente tinha 6 aqui na primeira, agora nesta carreira nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Fiz aqui meus 12 pontos, 2 pontos dentro de cada ponto. E aqui eu tenho 11 cabecinhas de pontos, porque a 12ª cabecinha, nós vamos fazer aqui com o fechamento, tá? Então, sempre a última cabecinha que nós vamos completar, ela acontece aqui com o fechamento que nós vamos fazer. E aí, se completa a carreira com a quantidade certinha de cabecinhas de pontos. Aqui, nós sempre vamos puxar. O fechamento agora é sempre desta mesma forma, tá? Então, vou mostrar mais este e os próximos eu só dou orientação da carreira. O fechamento são todos desta mesma forma. Se vocês ficarem com alguma dúvida, volta aqui para olhar. Então, a gente puxa um pouquinho a mais. A gente pode fazer isso com a agulha ou pode fazer com a mão. Então, ó, na cabecinha onde a gente marcou, agora a gente pode tirar o marcador, vou deixar aqui, ó. A gente pode jogar para lá essa pontinha, esse arquinho, assim. E agora, aqui ele se forma esta partezinha e mais essa partezinha aqui, que é o que nós vamos prender na agulha. Então, aqui nós vamos colocar a agulha neste lugar e vamos prender a argolinha aqui na agulha com ela virada pra cá. E assim, nós conseguimos puxar o nosso fio para a próxima carreira. Então, laço, puxo o fio aqui já para formar a próxima carreira, ó. Esse fiozinho aqui, a gente segura ele aqui atrás para ele não ir para frente, que é o fio da argolinha que a gente acabou de puxar. Deixa ele lá para trás. Aqui a gente puxa o primeiro ponto, laça e pronto, formado o primeiro ponto. Aqui, e eu já vou marcar a cabecinha dele para saber para os próximos pontos. Esta carreira aqui, nós vamos fazer um ponto sozinho
e 2 pontos juntos no próximo ponto. Então, a sequência é essa: um ponto sozinho, 2 juntos, um ponto sozinho, 2 juntos. Os 2 juntos são o aumento. Então, aqui a gente vai fazer um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Então, aqui no próximo, 2 juntos. Pego aqui na cabecinha, nas 2 alcinhas, e faço 2 pontos. 1 e 2. No próximo, um sozinho. Ajeito aqui os pontos. E vamos completar essa carreira desta forma, com um ponto sozinho, um aumento até o final. Terminei aqui a minha terceira carreira. E aqui, a gente só precisa se atentar ao seguinte: como a gente começou com um ponto sozinho, a gente termina com 2 pontos juntos. Ele dá certinho aqui a nossa conta, tá? Para que ele termine sempre intercalado na mesma quantidade que a gente tem de motivo aqui nessa carreira. Então, nós começamos com 6 pontos, a segunda carreira teve 12, e essa carreira aqui, ela tem 18 pontos. Nós aumentamos 6 pontos a cada carreira. Aqui na minha próxima, eu já comecei com um ponto aqui, já fiz o primeiro ponto. Aqui agora, na próxima cabecinha, eu vou fazer um ponto sozinho novamente. E no próximo, eu vou fazer o aumento, que são os 2 pontos juntos. Então, 1 e 2. Dentro do mesmo lugar. Então, este é o motivo desta nossa próxima carreira. E aqui eu já vou colocar pra gente não se perder na cabecinha do primeiro ponto. Que a gente precisa agora fazer a cabecinha nesse próximo aqui. Como ele é um fio mais grosso, eu recomendo até que vocês coloquem para não se perder aqui na hora de fazer a cabecinha dos pontos. Fica bem mais fácil de identificar. Então, esta próxima carreira aqui, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e no próximo 2 pontos juntos, que é o aumento. E olha que belezinha que já está ficando a nossa capa. E aqui, para uma base de 30 centímetros, aqui já está com um tamanho perfeito. Então, a gente encerra aqui nesta carreira. A gente encerra nela com 24 pontos. Se vocês estiverem fazendo para uma base maior, podem continuar a carreira seguindo essa mesma sequência de sempre aumentando o ponto que está sozinho. Então, se a gente fez 2 pontos sozinhos nessa carreira, na próxima a gente vai fazer 3 sozinhos, na próxima 4 sozinhos, e sempre com um aumento também após esses pontos sozinhos. Nesta quarta carreira, a gente também encerra, a gente iniciou com 2 sozinhos, a gente encerra com 2 pontos juntos. Aqui eu não fiz o fechamento, porque eu vou fazer agora com vocês. A gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a gente vai parar de fazer os aumentos agora, e a gente vai continuar fazendo agora a parte, para fazer a parte de baixo, essa parte da paredinha aqui. Então, aqui, ao invés de pegar essas 2 alcinhas aqui e a argolinha, que a gente sempre faz, ó, já puxei o fio pra lá, passei por dentro, aqui do primeiro ponto, da primeira cabecinha de ponto. Aqui nós não vamos pegar nesta primeira alcinha, porque nós vamos deixar de detalhe toda essa primeira alcinha aqui pra volta da nossa capa. Então, nós vamos pegar primeiro aqui este fio e nós vamos pegar este fiozinho que está logo aqui atrás. Olhem, ele pega aqui dentro do ponto, estão vendo que eu estou puxando? Então, é logo esse daqui que fica aqui, é uma perninha aqui do nosso ponto. Então, vou pegar aqui e vou pegar aqui por dentro desse ponto. Então, ó, coloquei a agulha aqui. E agora sim, vou colocar aqui a argolinha. Laço, vou passar aqui por dentro. E aqui, normal, vou fazer laço, vou fazer o meu primeiro ponto, porém, não vou pegar esta alcinha. Agora, a partir daqui, fica mais fácil se a gente virar o nosso trabalho, para a gente trabalhar aqui, olhando pela parte de baixo. Então, virei. Aqui, a gente precisa só identificar aonde estão, né, nossos pontos e as cabecinhas. Então, ó, as cabecinhas de ponto estão aqui, estão vendo esses vizinhos? Aqui, que é a lateral.
Então, aqui nós vamos pegar sempre nesta alcinha e neste nozinho que forma aqui atrás. Então, ó, peguei aqui na alcinha do Vzinho, ó, o Vzinho está aqui, ó, meu próximo. Estão vendo aqui? O Vzinho aqui, pego nesta alcinha e neste nozinho que se forma aqui atrás de cada ponto. Então, ó, alcinha e Vzinho aqui atrás. Trago pra cima, laço, tiro as duas. Aqui, nós já vamos marcar a primeira cabecinha de ponto. E vou continuar dessa forma, ó, Vzinho aqui, na lateral, pego aqui a alcinha, pego o nozinho de trás, próximo ponto. E aqui a gente não vai fazer mais aumentos, ó, aqui, aqui. A gente vai fazer um ponto sobre cada ponto por toda a volta. Então, a gente trabalha aqui por 24 pontos até o final. Então, estão vendo? Automaticamente, ele já vai formando aqui essa paredinha, como a gente fez esse detalhe, ele vai fazer aqui pro alto, ó, já vai formando uma paredinha aqui para a nossa capa. Terminei aqui essa carreira, olha como ela fica bonitinho, vai ficando que nem um cestinho. Ela vai formando aqui já a paredinha da nossa capa. Então, cheguei aqui ao final com um ponto sobre cada ponto. E agora, eu vou trabalhar aqui em pontos centrados, porque eu acho que fica mais bonitinho agora esse detalhe que a gente vai fazer. Então, aqui eu já puxei aqui a minha laçadinha que eu vou fazer na próxima cabecinha de ponto. Então, aqui a gente vai puxar lá pra trás, como a gente estava fazendo normalmente. Essa laçadinha a gente vai deixar um pouquinho maior, porque nós vamos puxar ela agora no outro ponto. Então, eu vou puxar um pouquinho ela mais aqui, para ela conseguir chegar nesse ponto de cá. Então, a gente passou ela por aqui, nesse ponto, só que ao invés de fechar aqui onde a gente estava fechando, nós vamos fechar no outro, nesse daqui do lado, um antes, ó. O ponto centrado, a diferença é que a gente não pega na cabecinha de ponto, a gente pega no centrinho do ponto. Estão vendo aqui os Vzinhos que se formam a cada ponto, ó? O Vzinho e a cabecinha está pra cá. O Vzinho e a cabecinha pra cá. Então, nós vamos colocar no meio do ponto. Essa é a diferença. Então, aqui, ó, eu trouxe essa argolinha até o meinho desse próximo ponto. Então, aqui eu vou colocar no centrinho do ponto, estão vendo o Vzinho aqui? Vou colocar aqui no centrinho do ponto e vou colocar a minha laçadinha aqui. Desta forma, ó, eu já fechei aqui essa parte da cabecinha do ponto. Mas eu vou fazer o fechamento voltando um. Então, ó, laço, passo aqui por dentro, laço e faço aqui meu primeiro ponto. Agora, o próximo ponto, eu vou fazer no centro do próximo ponto. Então, venho aqui no meinho, coloco a agulha aqui no meinho, laço e passo aqui por dentro. Ajeito aqui, venho pro próximo, então, ó, aqui peguei no centrinho do ponto, aqui vou pegar no próximo. O centrinho, ó, o Vzinho, acontece sempre aqui onde nós temos a cabecinha, ó. Então, ó, a cabecinha sai daqui, ó, é sempre o meinho do ponto. Então, aqui venho no próximo e faço ponto baixo também. É a mesma coisa, porém, em pontos centrados. Ó, o próximo, o Vzinho está aqui, ó. Ó, conseguem identificar aqui, ó, os Vzinhos? Para ficar mais fácil, ó, toda vez que tem o Vzinho, aqui a gente tem a cabecinha, o começo da cabecinha do ponto, ó, ela sai daqui, ó. Então, é sempre aqui onde tem o Vzinho, tá? Então, nós vamos fazer aqui, não vamos fazer aumento também, é um ponto sobre cada ponto até o final da carreira. E aqui, para esta capa que eu estou fazendo, eu vou fazer 2 carreiras a mais exatamente iguais, com o mesmo fechamento. Aqui, ó, não marquei. Deixa eu colocar aqui para identificar a cabecinha do ponto.
nós vamos fazer o mesmo fechamento que nós fizemos nessa carreira. Então, se ficarem com alguma dúvida, voltem aí nessa carreira aqui e vejam como a gente fez. É exatamente igual. E aqui eu vou subir mais 2 carreiras, essa que eu estou fazendo e mais uma. Então, aqui eu estou chegando ao final, para este tamanho que eu estou fazendo. Eu vou precisar de um pouquinho mais de fio para a próxima carreira que nós vamos fazer. Então, vou pegar aqui do próximo novelo e para emendar nós vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui o ponto, então, vou fazer o próximo ponto centrado, trago para cima. Aí, aqui, ao invés de laçar e continuar com esse fio que está acabando, eu vou pegar já o fio novo, então, vou laçar aqui o fio novo e passar aqui por dentro, para continuar o ponto com o fio novo. Agora, venho para o próximo ponto e faço o ponto centrado novamente. E aqui, essas 2 pontinhas que eu tenho, que estão aqui, uma que continuou o ponto e a outra que acabou, eu só vou esconder. Aqui eu não preciso dar nó, para não ficar volumoso. A gente pode só passar por dentro aqui dos fiozinhos para esconder. A mesma coisa que nós vamos fazer com esse daqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, vou encerrar aqui, chegar aqui até o final da minha carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final, no meu último ponto. E aqui eu vou fazer o fechamento também um pouquinho diferente. Então, vou colocar aqui, passando pelo primeiro ponto. E aqui, nós não vamos mais agora continuar fazendo os pontos centrados. Quando eu terminar de subir o tanto que eu quero, aqui para mim já foi o suficiente. Então, aqui agora, esse fechamento nós vamos fazer assim, pegando pelas alcinhas de fora. Então, aqui onde eu tenho a cabecinha do ponto, nós vamos fazer baixíssimos, caminhando aqui nesta alcinha de dentro. De fora não, acho que eu tinha falado de fora, né? Não, essa é a alcinha de dentro, tá? Essa alcinha da parte aqui de dentro. Então, aqui eu fiz o fechamento, passei os 2 fios para lá. Nós vamos deixar um fiozinho para cá, um fiozinho nós vamos pegar aqui e a argolinha. E aqui nós vamos fazer já esse primeiro ponto, saio aqui fora. E aqui nós vamos caminhar com baixíssimo, então, ó, venho aqui no próximo ponto, pego dentro do ponto e faço o ponto baixíssimo, que é passando por dentro deste que está aqui na minha agulha. Aqui só tomem cuidado para a gente não apertar, como a gente ainda não está com a peça montada. A gente vai colocar a capa, se vocês deixarem muito fechado aqui esse ponto na hora do ponto baixíssimo, vocês não vão conseguir colocar. Então, venho para o próximo ponto, passo por dentro, passo por dentro, passo por dentro e passo por dentro. Nós vamos apenas caminhando com os pontos baixíssimos. Terminei de dar a minha volta aqui, e antes de fazer aqui a finalização com o meu último ponto, eu vou deixar aqui, antes de cortar o meu fio, o equivalente a mais ou menos 1,5 voltas para a gente fazer o acabamento. Então, 1,5 voltas aqui do cesto. Aí, eu já cortei o fiozinho. Agora, esse fiozinho, nós vamos puxar ele todo aqui para fora. E aqui com o fiozinho para fora, nós vamos pegar aqui nessa primeira... E aqui com o fiozinho para fora, nós vamos pegar nesse primeiro ponto que nós fizemos a volta. Vamos passar aqui por dentro dele. Aqui a gente não precisa deixar muito apertado. A gente deixa no tamanho normal dos pontos. E vamos voltar por dentro de onde o nosso fio saiu. Então, o nosso fio está saindo aqui por dentro... Ó, deixa eu virar assim para ficar mais fácil. Nós vamos passar por dentro deste nozinho e por dentro aqui do Vzinho que está saindo um fio. Então, vou colocar aqui a agulha para ficar até mais fácil para puxar. Passo aqui por dentro e jogo meu fiozinho todo aqui para dentro. Assim. Dessa forma, ele fica perfeitinho. E a gente não vê onde a gente fez o começo e a finalização. Agora, esses fiozinhos que nós temos aqui dentro, também esse fiozinho aqui de começo, nós vamos pegar com a ajuda de uma agulha menor
Aqui eu estou utilizando a agulha número 9 e nós vamos apenas passar por dentro de alguns fiozinhos apenas para não soltar e esconder aqui o fio. Escondi ele todo aqui dentro, sem fazer volume, a gente evita ficar passando pelo mesmo lugar, então podem esticar bem aí o fio. A mesma coisa aqui onde eu tiver os outros fiozinhos que são da minha emenda. Também vou passar aqui por dentro de alguns fiozinhos, especialmente aqui mais apertadinhos, para ele já segurar bem o fio aqui dentro. E a nossa peça está pronta. Agora aqui, esse cordão aqui que eu deixei, a gente pode utilizar da seguinte forma: ir passando aqui por dentro, ó, de cada pontinho que nós temos aqui pela alcinha de dentro, assim. Nós vamos dar uma volta com ele assim, com a mão mesmo. Porque desta forma, quando a gente colocar no nosso banquinho, a gente consegue puxar esse fio e ele vai fechar todos os outros, como se fosse uma costura. Isso daqui a gente pode fazer ou não, porque aqui a gente já tem o tamanho, fazendo a capa no tamanho certinho que a gente precisa, ela encaixa perfeitamente, vocês vão ver. Então, não há necessidade de prender. É mais para que ele fique um acabamento mesmo por baixo da peça, para que a gente consiga fechar. Isso se a peça for de vocês. Se vocês estiverem fazendo para venda, vocês têm a opção de deixar esse cordãozinho assim para a própria pessoa puxar o cordãozinho depois que colocar. Também tem a opção de colocar um elástico nessa última parte, passando exatamente como eu estou passando aqui, porém com um elástico, porque aí vocês conseguem deixar de forma que não precise regular, ou ir passando assim como eu estou fazendo. Se vocês optarem por não deixar esse pedacinho, vocês podem fazer o acabamento como nós já fizemos aqui dos outros acabamentos, exatamente igual. E eu já coloquei ela aqui no meu banquinho, e o meu banquinho, como eu estou fazendo uma capa para um banquinho que tinha pelinhos, eu já escondi os pelinhos todos aqui por dentro. Então, ó, vocês estão vendo? Ela avança um pouquinho aqui para a parte de baixo. E aqui a gente pode ir aos poucos apertando, se a peça for de vocês, né? Vocês vão puxando esse fiozinho que a gente passou aqui em volta para ir apertando. A minha eu não vou apertar muito, porque acho que já deu aqui o tamanho do pezinho, está suficiente. Mas dá para vocês fazerem e até mesmo para aproveitar esse fiozinho que já está aqui, se a peça estiver com vocês, vocês podem só esconder passando por dentro, igual a gente estava fazendo, aqui de pontinho por pontinho, só para finalizar. Para esconder essa pontinha, aproveitar que a gente já deixou essa pontinha aqui para fora. Capa de banquinho finalizada! Espero que a de vocês também tenha ficado assim, super incrível para decorar o lar de vocês. Então já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, já compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessa dica também. Não se esqueçam de se inscrever nos canais das Linhas Corrente para não perder as próximas receitas. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.